Então, gente, é referente ao que eu falei, tá? Eu tô um pouco sem assunto, mas eu senti a necessidade de postar alguma coisa, porque eu tô muito tempo desaparecida, supostamente. E eu tô me recordando aqui, gente, de um vídeo que eu postei no meu canal, que falava o porquê a gente fica descalço numa gira de umbanda, né? Porque tem essa coisa da gente ficar descalço. E eu postei lá 3 motivos, não me lembro quais, mas um deles foi que descalço a gente se concentra melhor e a gente tem uma conexão direto do sagrado. Gente, marque minha ação de gato. E aí a gente tem uma conexão direto do sagrado. E depois de estudar um pouco, né, gente, a gente percebe assim que tem horas que a gente fala muita merda mesmo, por falta de conhecimento. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque eu acho que todo mundo erra, todo mundo aprende. E se não aprender é porque eu não quis, né, gente? Porque a gente também tem que correr atrás, não é só ficar esperando uma resposta cair do céu. E de tanto eu pesquisar, ver alguns canais aí de algumas pessoas que têm bastante conhecimento, eu refleti e vi que não era isso, né? O porquê a gente fica descalço. E eu liguei uma coisa com a outra e vi que realmente não tinha sentido. E aí eu achei que tinha achado uma resposta pra minha pergunta, mas na verdade não. Por que a gente fica descalço? Quando a gente vai receber nossa entidade, numa roda de umbanda, enfim. E o que acontece, gente? Eu botei lá que era pra gente se concentrar melhor no sagrado, né? Que a gente recebia a energia direto do chão e tal. Numa outra eu coloquei em sinal de respeito, e é isso que é aquilo. Totalmente errado, inclusive excluí o vídeo, coisa que não era pra mim ter feito, porque eu aprendi, né, gente? Então é bom que a gente deixa lá, que a gente fica olhando, nossa, como eu evoluí, sabe? Botei aquele vídeo no canal achando que era aquilo e não é. Então não sei nem porque eu apaguei, era pra mim ter deixado. Mas eu apaguei. E hoje eu vim explicar aqui. Eu tava vendo o canal e e o cara fez uma certa pergunta, o meu barracão um certo comentário, meu barracão é na parte de cima. Se a gente fica descalço para receber a energia direto do chão, e quem tem barracão na laje? Quem tem barracão no terraço? Como é que fica? E aí eu fiquei me perguntando, eu falei, pô, verdade. Então eu quero saber de onde veio essa prática de ficar descalço. Então, gente, no meu ponto de vista, tá? Gente, é uma falação. É que aqui é uma vila. Aí, de um lado o vizinho gritando, do outro é obra, gato miando. Calma aí, gente, que eu já volto. Brasil, voltei. E tava falando sobre o que mesmo, gente? De onde veio esse negócio de ficar descalço? Então, gente, depois que os africanos eles vieram pro Brasil e a escravidão surgiu aqui no Brasil, os negros também trouxeram a cultura deles pra cá, certo? Certo.
E aí, o candomblé, gente, ele não é totalmente africano. Como assim? Ele tem influência católica, ele tem influência, sabe, espírita, ele tem influência de várias religiões, porque chegou aqui no Brasil, se agregaram vários povos, vários conjuntos, várias línguas, liturgias, e aí formou o candomblé. Portanto, o candomblé não é impossível falar de que candomblé é puro. Candomblé tem várias influências de várias religiões, inclusive a católica. E o que acontece? Com essas influências, né, surgiu o candomblé brasileiro. Tá, ok. Aí o que acontece? Naquela época da escravidão, gente, os negros, eles... Como é que se diferenciava um negro do branco? Alguém que tinha poder e alguém que não tinha. Claro, pela cor de pele, óbvio. Olha, eu tô gravando um vídeo. Aí o que acontece? Claro que pela cor de pele, né? Quem era negro, escravo. Quem era branco, rico. Ok. Mas também tinha a questão de sapato, gente. Quem era escravo não podia andar de sapato, sabe? O sapato era um símbolo de poder. E isso era uma das coisas que estavam no topo da lista, que diferenciava o negro do branco, o pobre do rico, o escravo do capitão, do imperador, do monarca, enfim. E o que acontece? Isso também se agregou na religião. Então, virou parte da religião. Então, a questão da gente ficar descalço vem daí. Os negros, eles não podiam ter direito, né? Eles ficavam descalços para diferenciar. Os negros não podiam andar com sapatos porque era símbolo de autoridade, de maioridade. E os negros, eles praticavam a sua fé, a sua religião, descalço, né? Porque não tinha direito. E aí iam pro mato escondido, ou então faziam a questão do sincretismo, né? Que os senhores achavam que eles estavam adorando os santos católicos, mas na verdade por baixo ali tinha todo um fundamento da religião deles. E aí, o que acontece? Fecha a porta, por favor, quando você sair. E aí o que acontece? Descalços ou não, né? Esses negros iam praticar sua fé. E iam praticar sua fé descalço. E aí isso se agregou à religião e formou uma prática. E isso acompanhou até os dias de hoje. O porquê a gente fica descalço vem daí. E a gente sabe que até depois da Lei Áurea, né, que os escravos foram libertos, que acabou a escravidão, entre aspas, os negros continuaram ficando, de uma certa forma, com algumas precariedades, porque a Lei Áurea, ela só libertava os escravos, mas não dava nenhuma condição, não dava emprego, não dava salário, não dava direitos iguais, não dava nada. Então eles só foram libertos, mas continuou a questão da falta de desigualdade. E por esses motivos os negros não tiveram muita oportunidade. E aí foi aonde, gente, começou também a origem das favelas, né? Que eles começaram a construir no alto dos morros, favelas e tal. E naquela época, após a Lei Áurea, né? Por não terem muita oportunidade, começaram a fazer seus próprios empregos, né? Vendendo acarajé, vendendo coisas assim pequenas, mercadores.
Alguns até se prostituíam, os famosos cabarés também da Lapa, favela. E aí formou tudo isso um conjunto e depois disso, sem oportunidades, né? As vestimentas também não era aquela coisa chique. E eles praticavam ali a sua fé descalço. Então, a questão do ficar descalço na gira vem daí. Que inferno, cara. Oni, decide! Então, a questão de ficar descalço vem daí. E a gente sabe também, gente, que o candomblé é hierarquia, né? Então, assim como a escravidão, os senhores daquela época, o candomblé, como eu disse, tinha várias influências, se agregou a esse conjunto, a essa ética, essa cultura brasileira que se formou entre o branco e o preto. E aí no candomblé, o pai de santo, a mãe de santo, o cargo maior, né, babalorixá, enfim, né, pai e mãe de santo, eles estão ali calçando o sapatinho deles, bonitinho, pá, e os filhos de santo, todos descalço. E a gente observa, assim, algumas coisas onde começam a surgir perguntas, críticas, etc. Então, o ato de ficar descalço vem daí. Os maiores, os sapatos, os filhos, os menores, descalço. Porque vem aí a representação que os senhores, as senhoras de alto porte podiam ali calçar seus sapatos e os escravos, não, deu pra pegar. Então, gente, tá aí a explicação. Claro que eu também não sou dona da verdade, vivendo e aprendendo, só tenho 16 anos, posso ter falado algumas coisas aqui anteriormente que não foram corretas, mas porém a gente erra para poder aprender. E é isso. A questão de ficar descalço no terreiro vem daí, desde da época da escravidão. Aí me veio uma outra pergunta também, que inclusive eu acompanhei no canal e fiz uma reflexão. Aí eu peguei me pensando, e se por acaso um dia minha pombagira, por exemplo, quiser vir com um sapato, quiser vir com alguma coisa do tipo, por que eu não botaria sapato nela? É marmota, entidade com sapato, entidade com salto, por quê? Na época deles, eles andavam descalço, eles não eram escravos, pô. Sacou? Então, isso é tudo uma questão cultural, gente. A cultura, ela influencia muito na religião, na nossa religião principalmente. Então tem muitas coisas aí que precisam ser desmistificadas, porque hoje estão sendo alvo de críticas, de marmota, sendo que, se a gente for rever, tem mais lógica do que imagina. É só botar a mente pra pensar, sabe, gente? E foi isso que eu refleti, que eu vi, e hoje eu tô passando aqui pra vocês o meu ponto de vista sobre o que eu botei pra raciocinar na minha mente e sobre o que eu aprendi. Que se você quiser fazer uma gira de umbanda, enfim, chamar sua entidade com sapato, tá tudo certo, entendeu? Quem fica descalço? Preto velho, sacou? Preto velho fica descalço, pô. Mas se a pombagira quiser botar um sapato, ela pode botar de boa. E nem por isso vai ser menos pombagira ou mais pombagira que as outras. Só uma questão de lógica, pô. Vou botar aí um exemplo. Maria Padilha. Maria Padilha de Castelha. Maria Padilha, rainha das 7 encruzilhadas. Foi rainha. Ela não andava descalço, porque depois de morta ela tem que andar. Vocês estão me entendendo? Se ela quiser botar um sapato,
show, beleza. Se não quiser também, show, beleza. A gente engrandece muito as coisas absurdas e as coisas que realmente são corretas, são pra ser, viram um tabu dentro da religião, vira marmota, marmotagem, motivo de marmota e etc. Por falta de conhecimento. É só botar a mente pra raciocinar, gente. O ato de ficar descalço vem da escravidão. Era pra diferenciar os senhores dos servos, os senhores dos escravos, o imperador dos escravos, quem tinha poder e quem não tinha. E isso virou um costume, foi se agregando na cultura, foi se agregando na religião, até chegar ao ser o que é hoje. Então, por isso que a maioria das casas e entidades ficam descalços, mas não é uma regra, tá? Não é uma regra e é isso, meu ponto de vista. Então, sobre aquele vídeo lá que eu postei, que eu falei que a gente ficava descalça, tudo besteira, tudo merda da minha cabeça, tá? Inclusive apaguei o vídeo, como eu falei aqui, coisa que não era pra mim ter feito, mas estou vindo aqui corrigir meu erro, tá, gente? A gente vive, aprende, erra e tamo aí botando nossa cara estampada. Eu tive a coragem que muitas pessoas não teriam de vir aqui assumir o erro, né? Algumas pessoas preferem falar que tá certo até o final, mas não tão, e eu fiz diferente. Eu revi, estudei, pesquisei, bati cabeça, mas estou aqui assumindo meu erro e é isso. Então, sobre aquele vídeo lá que eu falei, merda, esquece aquilo e foca no de hoje, que é tudo uma questão cultural, que se agregou à religião, virou uma questão cultural, virou costume, se agregou na religião e a gente traz isso até hoje. Como eu disse, a nossa religião ela foi muito influenciada, tanto a Umbanda quanto o Candomblé, e tem alguns mitos aí que precisam ser desmistificados porque não estão certos, não são regras e a gente leva isso como se fosse, sabe, uma regra e tal, mas não é nada disso. E é isso, gente. Um bom domingo aí pra vocês. Essa semana tem vídeo novo. E é isso.